Bom dia, pessoal. Então vamos falar hoje sobre sistemas de filtros, sistemas de filtragem da Trox, normas, e depois na segunda parte a gente vai falar sobre os modelos disponibilizados pela Trox do Brasil. Inicialmente nós vamos falar de classificação dos filtros, a comparação entre diferentes normas, os tipos de filtros, filtros metálicos, grossos, bolsa, diferentes aplicações, ainda assim, os filtros finos plissados, filtros absolutos, de carvão ativado, encartonados, o fio que é o rolo automático e os instrumentos de medição, manômetros e depois também as estruturas de sustentação desses filtros, de instalação. Existem normas que se determina a eficiência de filtragem, normas americanas, normas europeias e normas brasileiras. Então, quando se fala em filtros de ar, nós temos essa divisão que eu estou mostrando no slide. Filtros de ar grossos e médios, finos, e depois filtros de alta eficiência. Cada categoria de filtros ela tem uma norma específica onde se determina o procedimento dos ensaios que você vai poder dizer se aquele filtro é um filtro F9, um filtro F7. Então, voltando para a categoria de filtros grossos, nós temos a N779, que é uma norma europeia, e no Brasil já temos a norma NBR ISO 16101. Essa norma ela foi criada baseada na norma europeia, não é uma cópia fiel da norma, mas sim, nós usamos como base a norma N779 para chegar na norma brasileira. E a mesma coisa ocorreu com a EN 1822, que é a norma europeia, onde foi lançada recentemente a NBR ISO 29463 em 2013. A norma NBR ISO 16101, ela trata de grossos, médios e finos, como eu disse, ela classifica filtros grossos de G1 a G4, os filtros médios M5 e M6, filtros finos de F7 a F9. Quando partimos para filtros de alta eficiência, nós temos EPA sem H, nós temos EPA com H e os filtros UPA. Os EPA eles têm a classificação de E10 a E12, EPA de alta eficiência, filtro de alta eficiência para partículas de ar, H13 e H14, e os Ultra Low Penetration Air, partículas de ar, ou seja, é um filtro de alta eficiência, usado alguma coisa no Brasil, mas mais na indústria microeletrônica. E mais recentemente, nós temos também a norma ISO 35H. A norma ISO é uma norma internacional, como eu disse, a EN europeia, a NBR ISO é uma norma brasileira, e essa norma ela trouxe a classificação um pouco diferente para filtros EPA e UPA. Um filtro que era classificado pela EN779 e pela NBR, um H13 e H14, e hoje a gente chama esse filtro de ISO 35H, ISO 45H. Aqui, essa tabela ela mostra exemplos de aplicação em função da eficiência do filtro. Um ponto importante que nós vemos são o tamanho de partículas que interessa filtrar. Partículas maiores que 10 microns, 10 micrômetros, elas decantam e caem, elas não ficam em suspensão no ar. Então, até 10 microns, nós estamos falando de inseto, em fibras têxteis, areia, pólen, esporos, pó de cimento, carvão. Então, acima de 10 não é uma partícula de interesse para a tecnologia de filtragem do ar. A gente fala aqui em filtros em partículas de 1 a 10 micrômetros, onde tem pólens, esporos, pó de cimento. Aqui se repete, mas pode ter uma partícula mais grossa, que seja em torno de 10 microns, e tem partículas mais finas também, que ficam em suspensão. O cimento, por exemplo, ele pode ter essas dois tamanhos de partículas. Aí entramos nas bactérias, vírus, aerosóis, e vapores de óleo, fumaça de cigarro. Então, quer dizer, as partículas de interesse é importante. A norma, mais para frente, o ano que vem vai entrar uma outra norma que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas ela especifica faixas de tamanho, de partículas
em função da sua necessidade de filtragem, né? PM 1, 2,5 e 10. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês que ele deixa muito claro essa questão das partículas de suspensão. Eu peguei um vídeo na internet dessa empresa Dreamstein. Eu não conheço a empresa, mas é um vídeo muito interessante que ela mostra. Quando todo mundo já foi no cinema, né? E a gente percebe que, enquanto a luz está acesa, a gente não vê partículas voando no ar. Ou até mesmo numa sala com uma apresentação, com um projetor daqueles de PowerPoint, enfim, você não percebe, enquanto a luz acesa, partículas de suspensão. Na verdade, essas partículas estão em suspensão o tempo todo, né? No cinema, principalmente, acontece, tem muita roupa, tem lã, tem, enfim, pessoas em movimento, tem carpete, e isso a gente só percebe quando se apaga a luz, né? Quando você olha lá para cima e vê o foco de luz da projeção. Então essas partículas estão em suspensão. Só para exemplificar, a menor partícula visível a olho nu são 25 microns. Um cabelo tem na faixa de 100 micrômetros, né? Micrômetros é a palavra correta em português. Então, um fio de cabelo tem na faixa de 100 micrômetros. A gente está falando em partícula de 10 micrômetros. Ou seja, ela é 10 vezes menor que um fio de cabelo. Por isso que a gente não vê, né, essas partículas aí em suspensão. Mas elas existem, e as bactérias, a gente não vê bactéria voando, mas elas existem, os vírus, etc. Né? Por isso que existem os sistemas de filtragem aí. Exemplos de aplicação, por exemplo, de um filtro G3 e G4. Em sistemas de ar-condicionado de conforto de menores que 5 TRs, cabines de pintura, na indústria automotiva, exaustão de cozinhas, né, sistemas de ar-condicionado de conforto, enfim, tem algumas aplicações. Quando se exige um grau de pureza maior do ar, né, a gente parte para filtros médios e finos, né? Alguns escritórios, fábricas, centros de distribuição, lojas de departamentos, escritórios em geral. Ou seja, existem normas brasileiras também, a 16401, que ela indica o grau de filtragem em função da aplicação, né? Toda aplicação existe uma norma que deve ser consultada junto à BNT. E para aplicações mais rigorosas, eu diria, nós temos os filtros EPA. Por exemplo, salas limpas, né, na produção de um medicamento ou numa sala de cirurgia no hospital, requer um grau de filtragem mais eficiente, né? Nós temos toda essa gama de filtros aí para oferecer para o mercado brasileiro. Esse túnel, esse slide, ele mostra um túnel de teste para filtros grossos, né? Basicamente filtros grossos. Ele usa um pó de teste, que é um pó Ashray, que é um pó de standard americano, e onde a composição desse pó tem várias, tem partícula de carvão, tem partícula de algodão, é uma composição de pó feito própria para testar a eficiência dos filtros. Basicamente, filtro grosso é testado por gravidade, ou seja, você tem o peso do filtro limpo, você tem o peso do pó que vai ser submetido a esse filtro e você tem o resultado final. Você tem a perda de pressão inicial do filtro limpo, você tem um carregamento do pó, e depois você determina o quanto que aquele filtro reteve daquele pó em peso. Por isso que chama-se teste gravimétrico nos Estados Unidos, ou a restância, que no Brasil foi a palavra que a gente usou. Então é um ensaio muito simples, né? Tem-se, por exemplo, 500 gramas de pó, você tem o peso do filtro, depois você pesa esse filtro limpo e sujo. Você determina a eficiência de filtros grossos apenas, né? Filtros finos tem uma outra metodologia que nós vamos ver aqui, essa que está na tela agora, né? Esse método ele já não usa o teste gravimétrico, porque como o filtro tem uma eficiência melhor do que filtros grossos, existe um outro procedimento. Qual é o procedimento? É a geração de um aerossol, chamado DEHS, para determinar a eficiência. E aqui eu conto partículas. Eu gero o aerossol antes do filtro, né, e sei o quanto tem de partículas de 0,4 micrômetros antes do filtro. Depois eu conto essas partículas depois do filtro e sei o quanto o filtro reteve dessas partículas 0,4. Então, essa nós podemos chamar de eficiência inicial. Eu gero aerossol antes, meço depois e tenho um número em porcentagem, 70%, 50%. Só que a norma ela simula o filtro na vida real, ou seja, o filtro com ar atmosférico, mas esse filtro vai sujando com o tempo. Tem poluição, nós temos fumaças, nós temos fumaça de queimadas, no interior tem muita queimada de cana, enfim. Então, quer dizer, o mesmo pó utilizado para determinar
a eficiência por peso, ele é gerado aqui, mas para simular a saturação do filtro numa situação real. Então nós temos, né, uma primeira carga de 50 gramas de pó, mede-se de novo a eficiência. Né? Então, ou seja, a gente mede o filtro limpo antes e depois. Depois 50 gramas de pó antes e depois. 100 gramas de pó antes e depois. Até chegar em 450 gramas. Onde nós vamos ter a eficiência final. Né? E um filtro fino, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não tem a sua eficiência. Por exemplo, um filtro F9 ele não começa com 95%. A eficiência média dele é 95%, mas ele começa mais baixo, ele começa com 70%, por exemplo. Então, à medida que o filtro vai sujando, ele vai melhorando a eficiência. Então, isso é um detalhe importante. E a nova norma 1601/2012, ela determina o uso do aerossol, da eficiência, e ela também determina que a mídia testada ela seja descarregada eletrostaticamente. O que acontece? Como esse filtro, a maioria das vezes é fibra sintética, fibra de poliéster, ele sofre o efeito de carga eletrostática. Então ele tem a sua eficiência melhorada quando ele se carrega eletrostaticamente, mas a norma fala, não, eu quero testar esse filtro sem carga eletrostática. Então existe um procedimento com álcool isopropílico, onde você descarrega, e esse filtro tem que estar descarregado eletrostaticamente quando for ser submetido ao teste. Né? E a perda de carga final do teste recomendado para esse caso é 450 pascals. Essa tabela é uma reprodução da norma brasileira, né, onde ela dá uma ideia da eficiência do filtro por classe. Né? Por exemplo, um filtro G1 ele vai estar numa restância, aquela palavra que eu utilizei, que nada mais é do que o peso, né, entre 50% e 65% de eficiência para o teste gravimétrico. Né? Um G4 ele já chega a 90%, ou seja, o pó, a ashra lá que foi submetido ao filtro, ele tem eficiência de 90% para filtrar aquele pó. Então, peso, né? Quando se parte para filtros médios e finos, a gente já não usa peso, porque ele seria quase 100% eficiente, mas o que interessa são as partículas menores. Né? Partículas maiores, lembra, 10 microns, é que a gente vai diminuindo o tamanho da partícula. Então a gente usa uma outra metodologia, que é aquela que eu mostrei, e para filtros médios, então, por exemplo, um M6 ele vai estar entre 60% e 80% de eficiência para aquela partícula gerada no aerossol DHS. Um filtro F9, ele vai ser um filtro de eficiência média de 95%. Lembra que eu falei da eficiência quando o filtro limpo não é 95%, e ele aparece nessa coluna do lado. A eficiência mínima para partículas, ou seja, aquele filtro, quando novo, quando colocado descarregado, né, eletrostaticamente, ele tem que dar no mínimo 70% para ser classificado como um filtro F9. Se ele inicialmente não der isso, ele já não pode ser, né, classificado como F9. Ele vai diminuir a classificação do filtro para um F8, por exemplo. Esse é um túnel de teste, né, onde nós temos lá na nossa matriz na Alemanha, que ele reproduz esse ensaio com DHS para a determinação dos filtros finos. Né? Grossos também, você consegue fazer a determinação por peso nesse túnel, que é o método gravimétrico. Né? Falando um pouco da classificação, então aqui é basicamente uma repetição do slide que ele mostra que a introdução da categoria de filtros BEDS ela foi nova, ela foi feita recentemente através da norma 16101, 2012. Essa norma 16401 é a norma de recomendação de uso de filtros, não é uma norma de determinação de eficiência de filtros. Isso que a gente precisa deixar claro, que existem normas de determinação de eficiência, que é no caso a 16101, e as normas de recomendação de filtros. Um cinema vai usar um G4, um auditório vai usar um M5. São muitas normas e muitos números, a gente às vezes acaba se confundindo um pouco. Né? A norma 779, né, que é a europeia, é também uma norma de determinação de eficiência de filtros. As normas, como todos sabem, elas estão em constante melhorias e atualizações. Né? A N779 já existe um grupo da ISO que está trabalhando em uma reclassificação de filtros. Daqui a um pouco não vamos ter mais F7, F8, M5. Recentemente, em 2012, lá como eu mostrei, teve essa atualização da norma e
Hoje nós temos grupos internacionais trabalhando na atualização da EN 779 e, por consequência, a norma brasileira também deve ser atualizada, né? Não iniciamos o trabalho aqui no Brasil ainda, mas em breve a gente deve seguir também os padrões das normas ISO, né? Criando uma NBR ISO. O que acontece? Basicamente, esse estudo, né, que está em curso, que deve entrar no início de 2018, ele na verdade, ele diferenciou. Ele não usa somente a partícula de 0,4 micrômetros como uma partícula de interesse, e sim grupos e faixas de tamanhos de partículas. Por quê? Quando a gente parte para a questão da saúde, das partículas inaláveis, né? Não é só a partícula de 0,4 que interessa, né? Nós temos as partículas, né, de 5 a 10, como eu disse, 10 micrômetros não é de tanto interesse, porque elas se decantam e caem, né? Mas essas têm partículas nessa faixa de suspensão, de 0,1 a 1, de 1 a 2, enfim, nós temos diversas faixas de partículas de vários tamanhos em suspensão de ar, como eu mostrei naquele vídeo, né? Ali, obviamente, a gente não tem os tamanhos, mas dá para perceber que tem partículas maiores e menores, né? E a Organização Mundial da Saúde adota um procedimento, né, onde ela dividiu em 3 tamanhos, PM10, PM2,5 e PM1. Né? Quanto menor o número aqui, menor o tamanho da partícula. Né? Então, esse estudo está em curso, e em breve o Brasil também deve implantar, né, deve mudar, na verdade, a classificação da 16101 para esses 3 grupos aqui de partículas. Quais são as diferenças básicas, né, entre a norma brasileira, aqui está mencionado a EN 779, mas nós já temos a 16101, né, entre essas duas normas? Qual que é a diferença básica? A EN 779, ela usava somente a partícula 0,4, que foi aquele procedimento que eu expliquei, né, da geração antes e depois do filtro. O que a norma ISO 16890 traz nela? Ela traz as 3 faixas, ou seja, PM1, eu vou ter partículas de 0,3 a 1. PM2,5 eu vou ter partículas de 0,3 a 2,5 micrômetros. No PM10 são partículas de 0,3 até 10 micrômetros. Então, uma diferença grande, né? Essa abrange um range muito maior do que a norma atual. O teste de aerossol é o DHS, né? Que é um óleo mineral. E aqui eles vão usar também o DHS para uma faixa, mas vão usar também o KCl, né, que é um cloridato de potássio, né, que ele dá aí para as partículas maiores, né, ele dá um range bom para as partículas maiores. Aqui na EN 779 o filtro é totalmente descarregado, né, totalmente mergulhado para fazer a descarga eletrostática. Então, na norma ISO 16890, esse filtro é descarregado com vapor de IPA, né? Basicamente a diferença. Um é totalmente imerso, o outro é condicionado a uma descarga com vapor de IPA. A eficiência da descarga, né, é a comparação do filtro da amostra com o filtro, né? Isso aqui é uma média do filtro tratado e não tratado. Bom, quanto ao carregamento de pó, né, a EN 779 ela utiliza o carregamento de pó ao longo do teste. E a 16890, a classificação é sem o carregamento de pó. O pó utilizado na EN 779 é o pó Ashray e na 16890 é o ISO Fine. Quanto à quantidade de pó utilizado, 70 microgramas por metro cúbico na EN 779 e 140 microgramas por metro cúbico na 16890. Quanto à pressão diferencial final para filtros de G1 a G4 nessa norma, 779 utiliza-se 250 e 400 para filtros finos, na norma 16890 utiliza-se 200 e 300 respectivamente. E a classificação de G1, onde era G1 a G4, ela vai passar a ISO grosso, filtro grosso. M5 a M6, ela deve ficar nessa faixa de PM10, ISO e PM10, né? Os filtros que eram antes classificados, que são hoje, na verdade, classificados F7 e F9, eles vão ficar na categoria do ISO PM2,5. E filtros de alta eficiência PM1. Esse próximo slide, ele traz uma equivalência entre normas brasileiras, né, europeia e americanas, né? Essa equivalência, obviamente, cada um utiliza uma metodologia, então nós podemos chamar de equivalência, né? Não é que realmente elas são idênticas
porque cada país, cada continente adota um procedimento de teste. A norma ISO, ela vem para isso. A norma ISO, ela vem para unificar o entendimento, né, especificando um único ensaio para o mundo inteiro, né. Os americanos têm um pouco de resistência, os europeus têm as suas resistências, enfim. Como equivalência, podemos chamar de um filtro F9, né, pela nossa norma brasileira, equivalente ao MERV 15, pela norma ASHRAE 522, que é a norma americana. Essa é uma reprodução da ASHRAE 522, né, onde eles classificam MERV de 1 a 16. Né. Os americanos dificilmente vão abrir mão da ASHRAE 522, enfim, né, mas isso é uma discussão aí que já existe pelo mundo, né, enfim. Então, as empresas voltadas para a tecnologia de filtros, aí, os grupos são grupos com pessoas do mundo inteiro e sempre há uma discussão muito forte, né? Se vão adotar a norma, se não, mas isso é uma outra questão. Bom, esse slide então ele mostra a eficiência, né, por categoria, por classe de filtros, né, e a sua penetração permitida, né? Por exemplo, um filtro H13 ele tem uma eficiência de 99,95 e uma penetração permitida de 0,05, né? Um valor integral e o valor local, né? O valor integral é quando você ensaia um grupo de filtros e faz um único ponto de amostragem para aquele grupo de filtros, né? Uma medição in duto, por exemplo. Agora, quando você fala em eficiência local, é aquela que você faz com um rastreamento na face do filtro, né? Isso eu vou mostrar também nos próximos slides aí para vocês. Esse slide, ele mostra a introdução do MPPS, né? Que é a partícula mais penetrante, né? Por anos, pensou-se que a partícula mais penetrante, que a partícula mais crítica, mais difícil de filtrar, era a partícula de 0,3 micrômetros, né? Mas com o advento das tecnologias, né, da melhoria da tecnologia dos contadores de partículas, enfim, hoje as partículas mais difíceis de filtrar, ou seja, as mais penetrantes, elas estão na faixa de 0,18 micrômetros, né? Então, hoje nós temos contadores a laser, contadores de partículas, geradores mais eficientes, e hoje o MPPS é utilizado na determinação da eficiência de filtros EPA, né, e UPA. No Brasil, né, a NBR 29463, que ela já traz a nova nomenclatura, né, para os filtros EPA e UPA, onde nós tínhamos, pela norma 1822 europeia, um filtro H13 ou um filtro H14, hoje esse filtro, pela NBR ISO 29463, ele é classificado como ISO 35H, né, um H13 e um ISO 45H para H14. O mercado demora um pouco para assimilar essas novas nomenclaturas, né? Hoje é muito comum ainda o cliente pedir filtro, que eu preciso de um filtro H13, eu preciso de um filtro H14, né? Então, como a norma está em constante modificação, essa nomenclatura, como eu disse, ela demora um pouco, né? Mas devemos utilizar essas nomenclaturas com as normas vigentes, né? Essa tabela ela mostra uma referência dos códigos da Trox e a sua eficiência, a sua respectiva eficiência, né? Então, eu vou falar um pouco na segunda parte dessa apresentação, um pouco mais dos modelos da Trox, né, que a gente disponibiliza, mas aqui é uma tabelona onde pode-se ter, né, por exemplo, um filtro 70B35 de 2 polegadas, que é um código da Trox, ele é equivalente à norma, é um G4, né, de acordo com a N779, e ele é um MERV 8 de acordo com ASHRAE, né? Que algumas empresas aqui no Brasil, elas têm origem americana, né? E que vem das matrizes, das especificações de acordo com ASHRAE, e essa tabela, ela mostra a equivalência, né? Como eu disse já em slides anteriores, né? E mais códigos da linha, né? Por exemplo, um filtro B31 já é um filtro em fibra de vidro, é um filtro M6, é um filtro MERV 11 pela norma americana, né? Aqui dá um panorama da eficiência gravimétrica, colorimétrica desse filtro e uma característica, né? Uma característica básica. É um filtro bolsa descartável, com moldura de chapa, pode ser também moldura em plástico, né? Um poder de acumulação de pó, enfim, né? Então, é um guia para o cliente, em função da sua necessidade, especificar o filtro correto. Eu tenho uma necessidade de um filtro F9, então podemos recomendar um filtro 759, né? Ou podemos recomendar um filtro F74B33. São tecnologias diferentes, formas construtivas diferentes que eu vou abordar no próximo
na próxima parte dessa apresentação. Sim, e esse slide ele mostra a eficiência dos nossos filtros EPA, né? Ele vai de E11 a H14 ou, pela nova norma, ISO 15E e ISO 45H. De novo, é uma equivalência entre normas, né? Então é isso, pessoal. Para essa primeira parte, é o que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado.